Ao receber a alta com o filho, Rúbia não quis ir para a casa dos pais. Decidiu ficar com a irmã. Naquele dia, Dona Celeste tinha ido até sua casa arrumar algumas coisas para o marido, que por determinação dela não deveria visitar a filha nem o neto, para não contaminá-los com gripe, apesar de o marido estar bem recuperado. A casa de Simone, novamente, era alvo de muitas visitas pela chegada de mais um bebê. Dona Janaína visitava o pequeno Bruno e no quarto, junto com a jovem mãe, admirava o menino mamar, enquanto ouvia o chorinho angustioso de Pedro, vindo de outro cômodo. "Vou ver se ajuda a Simone", disse a senhora piedosa, saindo à procura dela, encontrando-a na sala, embalando o filho com carinho, tentando fazê-lo parar de chorar. "Quer ajuda, filha?" "Não sei mais o que faço. Agora é sempre assim. Ele acorda e chora, não para." Breve pausa em que o afagou, generosa, e desabafou. "Tenho tanta coisa para fazer. Louça na pia, roupa para lavar, passar. Nem estou pensando na limpeza da casa. Justo eu que sempre gostei de tudo limpinho e no lugar." "Deixe-me pegá-lo um pouquinho", pediu a senhora com ternura e segurando-o com todo o cuidado. Observando bem o garotinho, ficou penalizada com sua aparência e sentida com seu choro agudo e impaciente. "Será que não está com fome?" "Eu o alimentei agora há pouco." Exausta, Simone sentou-se no sofá e ficou olhando a senhora embalar Pedro com cuidado. Em seguida, pediu: "Seria muito abuso da minha parte se ficasse um pouquinho com ele para eu dar um jeitinho na cozinha e preparar uma sopa para minha irmã?" "De forma nenhuma, filha. Eu fico com ele, sim." Pedro chorava ainda e a mãe alertou: "Sei que é difícil, mas não se incomode com o choro. É assim mesmo." "Será que não está com alguma dor?" "Nem o médico sabe dizer. Por hoje eu já lhe dei todos os remédios. As primeiras vezes que ele fez isso, me desesperei, mas descobri que não tem jeito. Só lamento por isso ser um incômodo para minha irmã." "Vá lá, Simone, faça o que tem de fazer, eu cuido dele." Aproveitando a ajuda, ela correu para a cozinha. Terminando o serviço ali, apressou-se em lavar algumas roupas do filho e do sobrinho e estendê-las na lavanderia. Quando terminou, sua mãe havia chegado. "Filha, por que não deixou isso para mim?" "Já terminei, mãe. Aproveitei que a dona Janaína está com o Pedro." "E ele?" interessou-se a senhora. "Só chora. Agora há pouco ficou quieto um pouquinho, mas não durou muito." Ambas foram para a sala e viram Dona Janaína acariciando a testinha do pequeno Pedro, que dormiu por alguns momentos. "Ele ficou quietinho", sussurrou a mulher. Quando se levantou para pô-lo no berço, o menino resmungou, acordou e voltou a chorar. Paciente, Simone se aproximou, pegou-o nos braços e procurou acalmá-lo. "O que foi, meu amor?" Falava com voz mimosa e tom generoso. "Você está bravo hoje. Não deixou a mamãe fazer nada e só ficou quietinho no colo da tia, não foi?" "Vovó", corrigiu Dona Janaína, sorrindo. "Já passei da idade de ser tia. Pode me chamar de vovó." Após cumprimentar a amiga, Dona Celeste tentou brincar com o neto, mas não adiantou. O nenê só chorava. "Vou dar uma olhadinha na Rúbia e no Bruno. Eles estão lá no quarto?" "Estão. Vai lá, mãe", respondeu Simone, forçando um sorriso
que se desfez assim que sua mãe saiu da sala. Ela havia percebido que após o nascimento de Bruno, Dona Celeste não se dedicava muito ao Pedro. De fato, não era fácil contemplá-lo. Sem dúvida, era muito melhor contemplar Bruno, saudável, perfeito e bonito. Simone suspirou fundo e tinha os olhos marejados quando decidiu, em meio ao choro do filho: Vamos, meu amor, vamos trocar essa fraldinha. Quem sabe está sendo exigente por isso, não é mesmo? Quer ajuda, Simone? Ofereceu Dona Janaína. Se a senhora puder pegar água morna para mim, agradeço. A que está na garrafa térmica, lá perto do trocador, deve estar fria. Vamos lá, vou pegar. Mesmo após a troca da fralda, Pedrinho não parava de chorar. Pareceu até que gritava mais. Era um choro ardido, feito um grito agudo, que começou a incomodar muito. Era nítido haver algo errado com ele, mas não se descobria o que era. Está pior do que nos outros dias. Não sei mais o que fazer, disse Simone, quase desesperada. Acho que vou levá-lo ao médico. Dona Celeste e Rúbia foram até a sala, enquanto Bruno dormia após o banho dado pela avó. De fato, ele está chorando muito, Simone. Nunca ouvi desse jeito. Deixa eu pegar um pouquinho. Quem sabe no colo da vovó. Tomando-o nos braços, falou com um jeitinho mimoso. Vem cá, vovó, meu amor. Nesse momento, ouviram o toque de uma buzina em frente à casa e Simone deduziu. Deve ser o Abner. Ele disse que passaria hoje aqui. Vou ter que ir lá abrir, pois o eletrônico do portão quebrou. Ela saiu e verificou que se tratava de Cristiano. Enquanto isso, as outras três espiavam através da cortina da grande janela da sala. Ao abrir o portão, ela o recebeu sorridente. O rapaz foi ligeiro, beijou-lhe os lábios e Simone correspondeu. Nesse instante, na sala, Dona Celeste, muito surpresa, virou-se para Dona Janaína e indagou. Você viu aquilo? Vi. Você sabia? Não. Rúbia não disse nada e saiu de perto, segurando o riso. Simone, lembrando-se de que as outras poderiam ver, falou para ele parecendo cochichar. Não faça isso, sua mãe e a minha estão lá dentro. Está na hora de elas saberem, não acha? Observando-a, perguntou. E aí, tudo bem? Antes de ela responder, reparou. Você parece aflita. Enquanto entravam, contou. O Pedro não para de chorar desde ontem. Não preguei os olhos esta noite. E também estou ajudando a Rúbia com o Bruno. Ao entrar na sala, o rapaz cumprimentou todas com beijos e disse: Deixe-me ir lavar as mãos para pegar esse moleque chorão. Brincou, olhando o pequeno Pedro no colo da avó. Após alguns minutos, voltou à sala, pegando o menino nos braços. Com um jeito generoso, embalou-o com carinho, mas não adiantou. Por que você está tão bravo hoje, hein? Conta aqui pro titio. Falava, entoando o mimo na voz grave. Acariciou-lhe a face, apalpando-lhe a lateral abaixo do ouvido. Pedro gritou de modo dolorido. De imediato, Cristiano pediu. Simone, dê-me uma fralda de pano ou alguma outra roupa aquecida a ferro morno, por favor. É para já. Não demorou e voltou, entregando-lhe. Toma, vê se não está muito quente. Com o menino no colo, Cristiano se sentou e colocou a fralda aquecida sobre a orelha de Pedro,
que aos poucos diminuiu o choro e passou a resmungar. Ele está com dor de ouvido, disse Cristiano, que extremamente generoso e até paternal, cuidava ternamente do garotinho. Meu Deus, ele ficou quietinho, surpreendeu-se Simone. Como não imaginei isso antes? Cansaço, estresse, muito envolvimento com o problema não nos deixa ver alternativas. Além disso, brincou, tudo foi resolvido com um papo de homem para homem, não é, garotão? E agora, o que vai fazer? Perguntou Dona Celeste. Não pode curar dor de ouvido só com pano quente. Deve estar inflamado e ele precisa ser medicado, explicou o rapaz. Simone desanimou em seu íntimo quando pensou em ir ao hospital novamente, mas sofreu resignada e nada comentou. É mesmo, filha, concordou sua mãe. Será melhor levá-lo no médico agora, ou de madrugada ele vai dar o maior trabalho. Vou me trocar. Arrume-se que eu a levo, decidiu Cristiano. Dona Janaína não disse nada, somente observou. Em seguida, olhou para o seu filho, embalando o garotinho no colo, e sorriu, admirando a cena. Só queria que fosse diferente. Sentando-se ao seu lado, afagou a cabecinha de Pedro com terno carinho. Logo Simone retornou, alçando no ombro uma bolsa com as coisas de seu filho, e perguntou: Você pode ir comigo, Cris? Não vai te atrapalhar? De jeito nenhum. Vamos lá, animou-se, entregando o pequeno menino a ela. Era bem tarde quando Cristiano chegou à sua casa e acreditou que sua mãe já estivesse dormindo. Entrou em silêncio, procurando não acordá-la, mas foi surpreendido com a luz que foi acesa. Oi, mãe, que susto! Nossa, filho, como demorou! Eu estava preocupada. Depois que voltamos do hospital, fiquei um pouquinho na casa de Simone. Bem direta, Dona Janaína contou. Vi você cumprimentando a Simone quando chegou à casa dela. Viu? Perguntou com certo sorriso. Vocês estão namorando? Encarando-a, afirmou. Estamos sim, mãe. A senhora tem algo contra? Contra a Simone, não, de jeito algum. Gosto dela. Então, por que parece preocupada? Porque ela está resolvendo ainda situações com o marido, por ter um filho. De verdade, nem mesmo sei por que estou preocupada. Acho que é por você. Gostaria que fosse diferente. Desde que conheci a Simone, minha vida mudou. Vi nela alguém com tanta força, tanta determinação, e foi isso, principalmente, que me ajudou a sair do fundo do poço. A senhora lembra de como eu estava, não lembra? Lógico, sou muito grata a tudo o que ela fez. Mãe, se a senhora conseguiu compreender e aceitar a condição do Davi, coisa bem difícil para muitos pais, se a senhora concordou com a união dele com Abner, por que agora está, digamos, relutando para aceitar o meu romance com a Simone? Não tenho nada contra o romance de vocês. É que o marido dela não sai da minha cabeça, filho. A atitude desse homem foi muito estranha, não acha? E se ele, de repente, decidir que quer a esposa de volta? Ex-esposa, corrigiu-a. A mãe nada disse e ele opinou. Já estão separados há tempo suficiente. Por ela, tenho certeza que não tem volta. É o ex-marido que me preocupa nessa situação. Não é nada contra vocês. Para ser sincera, no começo me preocupei por causa da condição do Pedrinho.
Temi que fosse algo hereditário e que os próximos filhos dela pudessem ter o mesmo problema. Não, mãe, isso não tem nada a ver. Mesmo que tivesse, não seria isso a me separar dela. Eu sei. Não é algo hereditário, mas sabe como são as mães. Querem sempre o melhor para os seus filhos. Seu irmão me explicou muito bem o que é essa síndrome. Desculpe-me por ter pensado coisas. Cristiano aproximou-se, abraçou-a com carinho, afagando-lhe os cabelos curtos enquanto recostava seu rosto em seu peito. Beijou-lhe a cabeça e disse: Fique tranquila, mãe, sei o que estou fazendo. 21. O encontro de Davi e do Senhor Salvador. Era começo de uma tarde de sábado. O dia estava nublado quando Cristiano estacionou seu carro frente à garagem da casa de Simone. Desceu, contornou o veículo e sorriu ao olhar para o portão e ver o Senhor Salvador ali parado, recostado em uma mureta. Ao vê-lo, o Senhor abriu o portão e pareceu satisfeito, cumprimentando-o. Que bom que chegou! Eu precisava mesmo de companhia. Tudo bem com o senhor? Quase tudo. Por quê? Não melhorou? Da gripe? Ah, sim. Estou completamente curado. Porém, agora há pouco, fiquei pior do que quando estava doente. O que aconteceu? Quis saber com simplicidade após entrar. Quando for lá para dentro, vai ver. Só não fui embora porque... Nem sei por quê. Estou indignado, para dizer a verdade. O que houve? Interessou-se curioso. Nem a Celeste, nem as meninas me contaram. Referiu-se à esposa e às filhas. Eu já sei que o Abner está morando. Você sabe, com um cara. Tenho muita vergonha de te contar isso, mas... A verdade é essa. Quando cheguei aqui, encontrei o meu filho e um sujeito. Foi então que entendi que era o companheiro dele. Isso é um absurdo. Quase infartei. Estou passando mal até agora. O senhor viu alguma coisa, algum envolvimento romântico entre eles? Perguntou com certo cuidado na entonação de voz. Não. Também só me faltava isso, indignou-se. O homem estava ofegante, avermelhado e visivelmente irritado. O senhor tem certeza de que é o companheiro dele? Só pode ser. Ouvi sem querer uma conversa sobre a viagem para a praia que tiveram de interromper por causa da Rúbia, que foi para o hospital. Isso é uma pouca vergonha. Cristiano não disse nada e abaixou o olhar. Aquela era a hora da verdade. Ou contaria que Davi era seu irmão, ou ele iria descobrir pelos outros quando entrasse. Senhor Salvador, tornou em tom tranquilo e jeito paciente. Já conversamos sobre a condição de pessoas como seu filho e o Davi. Davi? Então você conhece ele? Conheço muito bem, e por algumas vezes o senhor também quase o conheceu, pois a outra sala, lá no consultório odontológico, é dele. Espera aí. Você me disse que quem atendia ali era seu irmão. Exatamente, confirmou sério e tranquilo. Não posso acreditar. Pois pode acreditar, o Davi é meu irmão. Não notou a semelhança? Somos bem parecidos. Se reparar bem, sou um pouco mais alto do que ele. Agora que tá me falando? Fitou por longos segundos. Por que não me contou? Por que não me disse? Também tem vergonha dele, não é?
Não, de forma alguma. Já foi o tempo que senti vergonha de meu irmão ser homossexual. Faz tempo que eu deixei de ser ignorante e ganhei bastante entendimento a respeito disso. Eu adoro meu irmão. Nós nos damos muito bem. Eu o respeito, aceito e compreendo. Para ser sincero, não vou admitir que alguém o maltrate ou o desconsidere por sua condição. Esse querer bem e defesa de minha parte estende-se também ao Abner. Como pode aceitar isso? Eles têm o direito de fazer o que quiserem de suas vidas. Não sou Deus para julgá-los, nem o Senhor. Entenda isso. O homem silenciou pensativo e Cristiano sugeriu, sorrindo, sem lhe dar muito tempo para refletir. Vamos entrar. O senhor veio aqui com o objetivo de ver sua filha e seu neto. Então se dedique a isso. Faça o que veio fazer. Não consigo olhar para eles. Se esse é o problema, não olhe. Vamos entrar. Não poderá ficar aqui fora o tempo todo. Aproveite que eu cheguei e vamos tomar um café, bater um papo. Sobrepondo o braço nos ombros do senhor, foi conduzindo-o para dentro da casa. Inesperadamente, o senhor parou, arregalou os olhos e, encarando-o, questionou no impulso. Você não é como ele, é? Cristiano sorriu e segurou a gargalhada para responder. Não, definitivamente não. Queria rir. Poderia falar que estava se envolvendo com a filha dele. Gostaria de ver a cara do homem, mas não disse nada. Entraram e o senhor foi direto para um canto do sofá, ficando próximo do carrinho onde Pedro estava quietinho. Pela presença do pai de Simone, Cristiano beijou-lhe o rosto como sempre fazia, e ela entendeu. O rapaz achou que as surpresas daquele dia já seriam demais para o Senhor Salvador. Todos brincavam e conversavam animadamente quando outro visitante chegou. Tratava-se de Cláudio, amigo de Simone. Era um rapaz homossexual, altura mediana, magro, bonito, simpático e muito expressivo. Muito amável e risonho, cumprimentou a todos, inclusive o Senhor Salvador, que estava bem escondido no canto da sala. E foi direto brincar com o pequeno Pedro. Oi, amiga, pediu com trejeitos para Simone. Posso pegá-lo? Faz tempo que não vejo meu tchutchuquinho. Pode pegar. A mãe tirou o garotinho do carrinho e o entregou a Cláudio, que tinha muito jeito com criança. Cadê o nenê do titio? Cuti, cuti, cuti. O titio estava morrendo de saudade desse menininho lindo. Cadê o nenê? Apesar da deformidade labial, o sorriso de Pedrinho foi bem nítido. Ele sorriu, gritou Simone. Ele riu para o Cláudio, tornou satisfeita, verdadeiramente feliz. Cristiano, parecendo enciumado, ficou sério e se aproximou para confirmar. Espiando sobre o ombro de Simone, reclamou, baixinho. Ele nunca riu para mim. Mas não chora quando está no seu colo, disse ela para confortá-lo. Ai, gente, esse sorriso foi uma bênção, exclamou Cláudio, animado, continuando a brincar com o pequenino para vê-lo rir mais. O Senhor Salvador se levantou sorrateiro, e sem que Cláudio visse ou ouvisse, passou perto de Cristiano e resmungou. Era só isso que me faltava ver. Referiu-se ao rapaz repleto de trejeitos. Dona Celeste chamou o marido para a cozinha e lhe ofereceu café. Ela queria tirá-lo de perto dos demais, pois temia que ele desagradasse o visitante. Enquanto o senhor bebericava o café, perguntou: E a Rúbia?
Está no banho. O Bruno deve acordar daqui a pouco para mamar. Eu quero ir embora. Não aguento mais isso. Cristiano chegou à cozinha à procura de algo. O que você quer, filho? Quis ajudar Dona Celeste. Um copo. Estou morrendo de sede. Aqui está, entregou-lhe. Enquanto via o rapaz, próximo ao filtro, encher o copo com água, o senhor perguntou: Você viu aquilo? Cristiano bebeu a água e depois respondeu: Sabe, senhor Salvador, eu penso que aquele jeito é o jeito dele. Assim como eu e o senhor temos, naturalmente, nosso jeito de ser e de se expressar. Acredito que o Cláudio não está se forçando a nada. Você acha? Acho sim. Mesmo que ele se force a ter aqueles trejeitos, o que eu tenho com isso? Ele não me ofende, nem me agride. Então, por que vou me importar? Não acha melhor pensar assim? E por que eu deveria pensar assim? Cristiano sorriu e respondeu: Para viver mais e melhor. Não há motivo para o senhor se incomodar com ele, que não está lhe fazendo nada. Além do que, por que o senhor se incomodaria, hã? Por não ouvir resposta, completou: Lembra do que lhe falei? As pessoas bem resolvidas consigo mesmas, as pessoas felizes consigo mesmas, não têm motivo para se incomodar com nada. Acho que vou embora. Não faça isso, fique e me faça companhia, disse o rapaz, passando-lhe a mão nas costas. O senhor se contentou e ficou. Mesmo assim, não olhava para o filho, evitava-o tal qual fazia com Cláudio e Davi. Não demorou muito e Rúbia saiu do banho, amamentou Bruno e foi para a sala. Foi então que o avô ficou satisfeito por pegar seu neto Bruno no colo e mais à vontade com Davi, que decidiu tirar fotos para registrar aquele momento. Veja como o senhor saiu bem nessa, disse Davi, mostrando-lhe a imagem na câmera digital. Orgulhoso, o homem concordou e até contou a ele. Bruno é o nome do meu pai, sabia? A Rúbia me contou. Aliás, ela teve um ótimo gosto. É um nome muito bonito. Eu também gosto. Em seguida, sem que percebesse, puxou o assunto. O seu irmão me disse que é dentista também e atende na outra sala, lá no consultório dele. É verdade. Porque nunca ouvi lá. Sou paciente dele. Acho que os dias em que o senhor foi atendido pelo Cristiano foram os mesmos em que eu estava fazendo um curso. Ah! Todos conversaram muito, riam e brincavam e não prestavam atenção na conversa que se iniciou entre os dois. Pelo visto, o Bruno gostou do colo do avô. Já dormiu? Reparou Davi e sorriu. É verdade. Um minuto e perguntou. Pelo visto, vocês se conhecem há muito tempo. Mais ou menos. Foi no último ano que conheci a Rúbia e a Simone. Ô Abner, você conhece há muito tempo? Indagou o senhor sério. Davi o encarou, também sério, e com suavidade no semblante afirmou tranquilo. Conheço seu filho há mais tempo. Com seus olhos vibrantes cor de mel, quase esverdeados, invadiu-lhe a alma e silenciou. O senhor sentiu um choque e fugiu-lhe ao olhar, voltando a embalar o neto. Passado algum tempo, para o assunto entre eles não morrer, o senhor Salvador comentou. Minha mulher fala muito bem da sua mãe. São 2 anjos, sua esposa e minha mãe. Sabe que outro dia seu irmão me deu uma aula muito importante sobre a mulher. Então eu comecei a observar
e vi que eu havia me aposentado, mas minha mulher não. Parece que ela nunca poderá se aposentar das tarefas lá de casa. Comecei então a ajudar e, sabe, numa casa tem trabalho duro. Sei sim. É importante ajudarmos os serviços de casa para darmos valor à mulher e à mãe. O homem, pouco adiantado, moralmente falando, é aquele que domina a mulher e usa a força, física ou psicológica, para exercer seus direitos. Geralmente, a mulher só é fisicamente mais frágil, porque a ela a natureza determinou algumas funções. Deus deu força ao homem para protegê-la e não para escravizá-la. Seu irmão me falou que era espírita. Você também é? Sou, sim. Você não acha que o espiritismo deixa os seus fiéis? Não sei se o nome é fiéis ou crentes. Adeptos seria melhor. Sim, isso. O espiritismo não deixa seus adeptos muito tolerantes? Creio que os adeptos da filosofia espírita têm mais conhecimento e por isso começam a compreender melhor as coisas, as pessoas e a vida. Não quero ser grosseiro, mas como o espiritismo explica aquilo ali? Apontou para o Cláudio, que do outro lado da sala ria e divertia os outros contando alguma coisa. Davi olhou, respirou fundo, alinhou os cabelos teimosos que voltaram para o mesmo lugar. Pensou, voltou-se para o Senhor e respondeu com tranquilidade: O senhor acredita em reencarnação? Não sei, não tenho opinião formada. A doutrina espírita é uma filosofia reencarnacionista, ou seja, seus adeptos acreditam em um Deus bom e justo, e Ele, o Pai, não nos destrói após esta vida, nem nos confina ao inferno, caso façamos muitas besteiras, nem nos manda para o céu se pedirmos perdão dos pecados antes de morrermos. E quem fez tudo certo, não vai para o céu? E quem neste mundo fez tudo certo? Perguntou, olhando ao esboçar suave sorriso. Eu acredito que quem pisou um dia a terra e fez tudo certo foi só Jesus. E ele bem lembrou: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ninguém ousou atirar. Mas o que tem a ver isso com a pergunta que te fiz? Acreditando em um Deus bom e justo, eu acredito na reencarnação. Portanto, eu creio que uma alma reencarnada, muitas vezes como mulher, ou uma alma que, dependendo do que fez no passado, pode vir como uma alma feminina em um corpo masculino, com diferentes graus de afetação para evoluir, harmonizar o que desarmonizou, ou simplesmente aprender. É provável que aqui, encarnados, nunca vamos saber a razão disso, pois cada um tem um motivo diferente para vir em determinada condição. O importante é respeitarmos a vontade de Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. A aproximação de Rúbia os interrompeu. Ele dormiu, pai? Dormiu, sim. Deixe-me pegá-lo e pôr no berço. Não quero que esse malandrinho fique manhoso e só querendo colo, brincou, beijando o pequenino na testa. Cuidadosa, levou-o para o quarto. Nesse momento, Simone ofereceu: que tal um refrigerante ou café? Aceito um refrigerante, obrigado, respondeu Davi, levantando-se e pedindo: com licença, senhor Salvador. O rapaz, sabiamente, decidiu encerrar o assunto de forma educada. Achou que o homem o alongaria e, pelo jeito, estava disposto a ser invasivo, intolerante,
podendo até querer entrar em sua vida particular com Abner. Ricardo chegou trazendo um presente para Bruno e flores para Rúbia. Para surpresa de todos, estava acompanhado de sua irmã Eloá e sua companheira Susana. Na cozinha, preparando alguns salgados e torta para serem colocados sobre a mesa da sala de jantar, Simone virou-se para Cristiano e falou: "Nunca tive tanta gente animada assim em minha casa." Ele começou a rir e comentou: "Será uma sessão de provas para o seu pai." "É mesmo," ela concordou sorrindo. "Tomara que o Senhor Salvador não me envergonhe." Ele se aproximou, roubou-lhe um beijo e sussurrou: "Fique tranquila." A movimentação na casa de Simone era grande e alguns assuntos surgiram. "Meu maior sonho é ter um filho. Aliás, é o nosso maior sonho," disse, olhando para Eloá. "Pretendem adotar ou partir para uma inseminação artificial?" Interessou-se Cláudio. "Aqui no Brasil, hoje, a adoção é bastante complicada para os homossexuais. Isso é lamentável. Tendo em vista o grande número de crianças sem pais, sem lar, que estão crescendo em orfanatos," respondeu Susana. "Ah, meu amor, tem muita gente homossexual que já conseguiu," tornou Cláudio. "Eu sei, mas tudo depende muito de quem julga o direito de adoção. Há muito preconceito, apesar de a Lei Nacional do Código Civil de 2002, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em nada inibe a adoção por homossexuais ou pessoas solteiras, desde que quem adote tenha 16 anos ou mais do que o adotado. Só que a discriminação e o preconceito são grandes dependendo do estado. No Brasil, quanto mais conservador o estado, mais difícil fica. Eles negam a adoção para confinar a criancinha no orfanato ou instituição com péssimos tratamentos e depois deixá-la crescer sem lar, sem família, sem estudo, sem oportunidades sociais e econômicas. Ao sair de lá e ganhar o mundo, é certo que a maioria vai para o mundo do crime e depois para as instituições penais, desabafou Cláudio. Isso é culpa dos dogmas religiosos e falsos moralistas. À medida que as pessoas de bom senso se conscientizarem e entenderem nossa condição, acredito que nossa situação e nossos direitos vão melhorar, disse Eloá. Nós duas, primeiro, tentaremos a adoção. Se não conseguirmos, partiremos para a inseminação artificial. Eu acho o seguinte: a discriminação ao próximo não vale a pena. Aquele que vive em paz é sempre mais feliz, tornou Cláudio. A conversa continuava e Ricardo percebeu que Rúbia tinha ido para o quarto e não retornou. Sem ser percebido, ele foi procurá-la. A porta do quarto chamou com voz suave para não assustar a amiga. Rúbia? Oi, Ricardo, entra aí. Ele está dormindo? Acordou e está resmungando um pouquinho. Após observá-la por alguns minutos, o rapaz perguntou: Desculpe minha curiosidade, mas você avisou o pai que ele nasceu? Que pai? Perguntou com certo desdém no tom de voz. Não quero nem ver o Jefferson. Assim que terminar minha licença maternidade, se eu não for demitida, o que parece certo, vou pedir demissão e esquecer que um dia o conheci. É difícil esquecer um envolvimento, vou avisando. Só com o tempo tudo se ajeita. E o Renan, não ficou com você neste fim de semana? Viajou para o Rio com a mãe e o padrasto. Estou preocupado. O Wilson, marido da Flora, está prestes a aceitar um convite
para ir trabalhar nos Estados Unidos. Se isso acontecer, não há uma chance de o Renan ficar com você? Afinal, o menino está acostumado aqui, estuda. Duvido que a Flora o deixe morar comigo. Ela não abre mão do filho. Estou muito nervoso. Não me vejo sem o Renan. Não fique ansioso. De repente, o Wilson não aceita o convite. Muda de ideia. Não sofra por antecipação. É difícil. Com licença, interrompeu Eloá, virando-se para o irmão, pediu. Vamos, Ricardo, senão fica tarde e elas precisam descansar. Tiveram muita visita hoje. Você tem razão. Não, ainda é cedo, disse Rúbia. Não é cedo, não. Você e sua irmã devem estar cansadas. Criança pequena dá trabalho à noite, tornou a outra. Tchau, Rúbia, parabéns, seu filho é lindo, disse Eloá, beijando-a e indo embora. Também vou indo, decidiu Ricardo. Tchau, a gente se vê. Despediram-se e Rúbia continuou no quarto com o filho. Não demorou, Abner e Davi também partiram. Em seguida, Dona Celeste e o Senhor Salvador foram até o quarto onde Rúbia estava e a convenceram a apanhar algumas roupas e coisas dela e do filho para irem para casa junto com eles. Seria mais fácil auxiliar a filha e Simone também não ficaria sobrecarregada para cuidar de Pedro e ter de ajudar a irmã. Simone não gostou da ideia. Já havia se acostumado com a presença de Rúbia. Não queria ficar sozinha. Mesmo assim, foi feito como proposto. Rúbia achou que a irmã estava com encargos excessivos e decidiu aceitar o convite dos pais, o que a deixou muito feliz. Após eles irem, a casa pareceu vazia. Na sala, Simone começou a tirar a mesa e Cláudio a ajudou, enquanto Cristiano fazia Pedro dormir. Menina, quanta louça! Sou rápida para lavar louça, deixa comigo. Vai lavando que eu seco, decidiu o amigo, pegando um pano de prato. Enquanto lavava, Simone comentou. Pensei que minha mãe fosse ficar. Ela costuma dar a maior força, riu. Você está cansada, né, amiga? E como, Cláudio, e como? Não sei mais o que é uma noite inteira de sono. Nem da última vez que Pedrinho ficou no hospital, descansei. Tive um sono turbulento. Fiquei muito triste, chorei. Por que não me ligou? Sabe que pode contar comigo. De ligar às 3 da manhã seria o fim da picada, riu gostoso. Se precisar, sabe que pode me ligar. Na manhã seguinte, passou, sempre passa. Descobri que tudo passa, sorriu. Mudando de assunto, o amigo perguntou. Seu pai já sabe sobre você e o Cris? Não. Ai, hoje fiquei preocupada. Pensei que meu pai fosse me fazer passar vergonha. Amiga, riu gostoso, sua casa hoje pareceu um congresso de gays, lésbicas e simpatizantes, gargalhou, e ela riu junto. O que foi isso? Estava a maior biodiversidade aqui. Você fez de propósito? Não, riu pelo jeito engraçado do amigo. Ai, Cláudio, só você mesmo para me fazer rir assim. E não foi verdade? Um instante e comentou. Vi seu pai conversando com o Davi. Será que ele sabe que o Davi é o companheiro do Abner? Não sei. Fiquei tão nervosa. Meu pai estava de um jeito esquisito, com uma cara. Acho que ele desconfiou. Não desconfiou. Ele ficou sabendo, sim, disse Cristiano ao chegar à cozinha. Como foi que ele soube? Interessou-se ela.
Quando eu cheguei, ele foi conversar comigo e Cristiano contou tudo e ela se admirou. Então ele soube que você é irmão do Davi? Eu contei. E aí? Tornou ela curiosa. Seu pai não tinha o que dizer. Depois daquela conversa que tivemos outro dia, em que eu lhe dei muitas orientações, só fiquei preocupado quando ouvi conversando com meu irmão. Porém, o Davi é esperto. Gente, é muito difícil um pai aceitar e entender a homossexualidade do filho. Comigo, isso até hoje não aconteceu. Desde pequeno eu sempre soube que não era masculino o suficiente. Eu era diferente de meus irmãos. Como percebeu isso? Quis saber Cristiano. Não gostava das mesmas coisas que meus irmãos. Isso me incomodou durante muito tempo. Eu me culpava, e como me culpava? Às vezes, escapava alguns trejeitos, e meu pai, sempre distante, aproximava-se, mas só para me bater. Ele me dava forte tapa na cabeça e dizia: "Toma jeito." E você? Tornou o outro. Ficava péssimo. Sofri muito pelo fato dos meus irmãos me criticarem. Ninguém me aceitava e brigavam muito comigo. Eu chorava escondido. Não conseguia ser aquilo que meus pais queriam. Sempre tive amigas. As meninas gostavam de mim. Mas nunca havia nenhum outro interesse além da amizade. Eu me identificava com elas. Virava e mexia, eu apanhava dos meninos da escola que não me aceitavam. Cláudio parou, pareceu triste ao recordar e contou. Eu era xingado, ridicularizado, humilhado. Como era humilhado? Seus olhos nublaram. Terminaram o serviço e Simone convidou-os para se sentarem à mesa da cozinha e foi preparar um chá. Cláudio continuou. Eu não sabia o que sentir nem como agir. Meu coração doía. Era tão triste que quando estava na adolescência eu queria morrer. Por quê? Perguntou Cristiano. Queria morrer para que meus pais, meus irmãos, meus colegas de escola ficassem com remorso por tudo que me fizeram sofrer. Não tinha culpa por ser o que eu era, o que sou. Os outros me achavam uma aberração. Eu me sentia atraído por meninos e me expressava com trejeitos sem perceber. Nunca ataquei um homem por causa disso, mas os outros não me aceitavam por pensar que eu poderia fazer isso, ou então o que eu tinha poderia contagiá-los. Minha avó, que Deus a tenha, não me entendia, mas não me criticava. Ela era a única pessoa da minha família que me aceitava como eu era. Chorei muitas vezes no colo dela. Conversou com seus pais a respeito? Perguntou Simone, servindo chá fumegante para os dois. Quem falou que eles conversavam comigo? Meu pai, quando se dirigia a mim, o que era raro, me ofendia, agredia com palavras. Minha mãe se calava, por isso vivi deprimido. Para não me matar, pois pensei muito em suicídio, não pela minha condição, eu não era infeliz por ser homossexual, eu era infeliz por causa do tratamento que me dispensavam. Aliás, qualquer criança ou adolescente, homo ou heterossexual, que recebe tratamento rude, crítico dos pais, é infeliz e pensa em morrer. Então, para não fazer besteira, fui morar com minha avó, que já estava bem velhinha. Decidi estudar para tornar-me economicamente independente. Comecei a procurar explicação para o que eu era, para a minha condição. Descobri que eu era homossexual e não transexual. Nunca quis virar mulher. Não quero ter corpo de mulher como os transexuais. Quero ser como sou,
É simples assim. Você é formado em quê? Interessou-se Cristiano. Primeiro eu fiz faculdade de economia, depois arquitetura, depois artes. Além disso, fiz 2 pós-graduações e um mestrado. Hoje dou aula de diversas matérias em 2 universidades. Nunca quis atuar em uma dessas áreas? Perguntou o outro. Não, pode parecer absurdo, mas gosto de dar aulas, riu. Reclamo, mas adoro. Em seguida, afirmou: por tudo o que vivi, posso garantir que é muito difícil assumir a homossexualidade para a família, para os amigos. Sofri muito por causa do preconceito, da discriminação. A tortura psicológica é pior do que a física. Tive sorte por me tornar independente e ser forte emocionalmente para enfrentar o preconceito. Nem todas as portas se abrem quando se assume ser o que é. Por isso, acho que tem muita gente enrustida dentro do armário, por medo da dor da rejeição. Vi muitos homossexuais expulsos de casa na adolescência. Não tiveram apoio. Não conseguiram estudar nem ter um emprego decente. Acabaram com a vida triste, na prostituição, no crime, nas drogas. Eles não fazem isso porque não prestam, fazem para sobreviver. Isso é lamentável, disse Cristiano. O Abner fez bem em assumir sua condição só depois de sair de casa. Essa é minha opinião, tornou Cláudio. Isso depende muito da família. Não foi o caso do meu irmão. Por isso, é importante ensinar a criança a dizer não ao preconceito, dizer não ao bullying, não aos apelidos ofensivos. Isso fará dela e dos outros adultos melhores, opinou Simone. É verdade. Tem gente que fica querendo que o filho seja o melhor, mas não o corrige quando ele briga na escola, morde o coleguinha e não tem limite em nada. Essa criança crescerá sendo agressiva e, consequentemente, odiada. O mesmo acontece com aqueles que desejam um mundo melhor, um planeta despoluído, mas ainda jogam papel de bala na rua, latinha de bebida pela janela do carro. Não se consegue o máximo se não começarmos com o mínimo, disse Cristiano. O choro de Pedro interrompeu-os e Simone disse sorrindo: meu campeão acordou. Deixe-me correr porque ele está bem exigente. Após sua saída, Cláudio comentou: estou penalizado por ela. Coitada da minha amiga. Se eu pudesse ajudar mais. Sendo amigo como você é, já está ajudando muito. Vamos lá para dar uma olhada? Não, Cris. Vou lá para me despedir. Está bem tarde. No quarto, despediu-se da amiga e se foi. Depois, ao lado de Simone, Cristiano perguntou: o que ele tem? Acho que nada, esse chorinho é normal. Não está na hora de mamar? Ela consultou o relógio e respondeu: quase, vou lá fazer o leite. Eu cuido dele, disse, deitando-se na cama ao lado do menino, acariciando-o. Mesmo extremamente cansada, Simone não parava. Não descuidava do filho e dos afazeres para com ele. Retornou, alimentou o pequeno Pedro e o colocou na cama de casal ao lado de Cristiano. Ele voltou a acariciar o menininho, brincando com ele. Ela sorriu pela cena e deitou-se também, deixando o filho entre eles. Está cansada, não está? Cristiano perguntou, levando a mão até seu rosto e afagando-o com carinho. Você nem imagina.
O silêncio foi absoluto. Somente o garotinho, às vezes, resmungava. Cristiano continuou com o braço estendido, acariciando-lhe os cabelos e o rosto, e sem resistir, Simone adormeceu. Cuidadoso, ele se levantou, cobriu-a com uma manta, pegou o pequeno Pedro, apagou a luz e saiu do quarto, fechando a porta. Foi para o quarto do garotinho e lá ficou cuidando do menino a noite inteira.